Olá galera, eu sou o Leandro Cardoso e esse é mais um vídeo do canal Vem Pra Luta. Saudades do tempo que era atualizado todos os dias, mas em breve voltaremos à programação normal. Por enquanto, eu vou ter que trazer alguns vídeos em dias diferentes aí, vai ser quase uma resenha semanal praticamente, porque estamos aqui com algumas questões familiares aí pra gente resolver e também questões profissionais, já que as últimas semanas têm sido de muito trabalho. Sem mais delongas, vamos comentar aqui algumas notícias referente à última semana no mundo das lutas. A primeira notícia que eu gostaria de trazer para vocês é sobre Paddy Pimblett, a sensação do cabelo feio lá da Inglaterra, que fez mais uma vítima no evento UFC Londres ainda na semana passada, né? Ele disse que não vai enfrentar nenhum top 15 se o UFC não adicionar mais zeros ao contrato dele. Depois até o pessoal começou a comentar qual era o valor que o UFC vinha pagando para ele, e ele mesmo disse que foi na faixa de 12 mil dólares para aparecer e mais 12 mil dólares pela vitória. Então, assim, o cara ganhou 24 mil para entrar, vencer e ainda assim era um dos maiores nomes do card, né? Melhorou um pouquinho, melhorou, porque ele também recebeu o bônus de performance, né? Então aí um checão gordo de 50 mil dólares. Mas nesse caso teve até uma polêmica, o pessoal começou a debater se ele merecia ou não, mas boa parte da audiência do público inglês estava lá para ver o cara. E o cara fazer 24 mil dólares para aparecer no evento realmente é muito pouco. Um evento que lucrou bastante com venda de ingresso, foi um evento espetacular e muito do hype que teve esse evento foi em cima da imagem do Paddy Pimblett. Então eu acho que ele tem razão em questionar e ele disse que ele não vai pegar nenhum top 15 enquanto não for melhor remunerado. Eu acredito que ele esteja correto nessa posição e também o UFC que pague o que esse menino quiser, porque nos eventos da Europa ele com certeza vai chamar muita atenção e logicamente que ele vai ter que bancar esse resultado dentro do octagon, né? Já que nas duas lutas que ele fez pelo UFC ele levou um susto, só que ele conseguiu reverter e vencer os dois combates, né? Então acredito que ele vai ter que continuar mantendo essa performance espetacular que ele vem tendo, para que fique ainda mais conhecido do público e também seja mais valorizado pelo evento. É aquilo que eu sempre falo para vocês. É muito complicado você se manter atrativo se você não tiver resultados dentro do octagon. Beleza? Seguindo aí um pouquinho mais, a gente vai falar sobre um outro acontecimento também envolvendo o UFC na última semana, né? A última semana foi uma semana repleta de algumas especulações de lutas, inclusive uma muito interessante que o UFC está planejando Santiago Ponzinibbio contra o nosso paraense voador Michel Pereira, uma luta super interessante na categoria peso meio médio, que é até 77 quilos, e tivemos uma confirmação muito legal, que eu até tinha sugerido para vocês alguns vídeos atrás, onde o Alex Poatan vai enfrentar Sean Strickland no UFC 277. Tem tudo para ser um combate espetacular. O Strickland vai dar aquilo que o Poatan deseja, que é um adversário que queira trocar em pé. Vai ser um bom teste porque o Strickland não é bobo, é um baita de um porteiro da divisão. Então vamos ver qual é o real nível de preparo do Alex Poatan dentro da organização. O UFC deu uma acelerada nele, porque eu achei que eles iam trabalhar com alguns nomes mais tranquilos aí para o Poatan enfrentar, mas já lançaram um cara que vai ser bem competitivo contra ele. Não que o Bruno Blindado, por exemplo, não tenha sido, mas é um cara assim que já tem uma sequência maior dentro do evento e já é um veterano. Já é um especialista em lutar dentro do UFC, né? Já lutou na categoria de baixo e na de cima, então Strickland vai oferecer um bom desafio ao Alex Poatan, que também vai ser uma carne de pescoço para o Sean Strickland. O Sean Strickland ele tem uma trocação mais básica, ele tem um bom boxe, um bom jab, sempre mantém boas distâncias, só que o Alex Poatan é um cara muito grande para a categoria de 84 quilos e é o único cara da categoria que já venceu o campeão a Israel Adesanya. Então tem muita especulação
e muita expectativa, né, na verdade, em cima do combate entre os dois. Só que isso só vai ocorrer se o Poatan se mantiver vencendo e fazendo boas apresentações para continuar sua caminhada rumo ao topo. Talvez o UFC tenha acelerado um pouquinho, talvez, mas ainda assim eu acho que é um combate na medida pelo grande lutador que o Alex Poatan é. E agora, para a gente continuar, vou ter que mudar um pouquinho, sair da parte de esportes e ir para as páginas policiais, porque Conor McGregor foi preso por direção perigosa em Dublin. O Conor ele já foi liberado, né? Logicamente, ele pagou fiança ali e está livre, mas supostamente ele estava praticando ali um racha, né? Então ele foi preso pelas autoridades da Irlanda e teve o seu carro rebocado, né? Então, assim, é uma notícia que mais uma vez coloca o MMA nas páginas policiais, né? Algo que a gente vem vendo com certa recorrência ultimamente, né? Os lutadores estão ficando campeões em fazer esse tipo de arruaça e estão sendo presos pelos diversos motivos, né? Além dele, outra pessoa também que foi presa na semana passada foi Jorge Masvidal. Vejam só essa situação, que absurdo. O Jorge Masvidal ele lutou contra o Colby Covington, né? Vale lembrar que os dois eram amigos e depois acabaram vindo a ser inimigos por algumas questões pessoais ali que não fica bem claro, mas um acusa o outro de certas coisas, né? E inclusive o Jorge fala que o Colby não soube lidar com a fama dele, né? Que teve inveja. O Colby fala besteira sobre o Jorge, falou sobre a família dele, e esse teria sido o motivo que motivou. O motivo que motivou é bom, né? E esse teria sido o motivo que fez com que o Jorge Masvidal fosse até o local onde Colby Covington estava fazendo ali a sua refeição e atacou ele nesse local com, supostamente, pelo que estão comentando, com mais gente, né? Ele foi acusado de agressão, diz que ele estava usando máscara, e de ato criminoso, né? O valor das duas fianças somadas era de $15 mil, e ele ficou ali alguns dias preso, né? Até quando ele foi solto, ele alegou inocência no caso, né? Segundo o boletim de ocorrência, Masvidal acertou 2 socos na boca e no olho de Colby Covington e com isso quebrou um dente do rival, né? Então foi assim uma confusão bem grande que a gente não está acostumado a ver. Eles tiveram ali essa situação que foi extremamente ruim para o esporte, né? Porque quando você tem o esporte indo para as páginas policiais, traz uma publicidade negativa e é ruim até para a carreira dos dois, né? Por que eu digo para os dois? Porque o Masvidal, ele com toda certeza vai acabar correndo o risco de perder patrocínio, né, e tal. Mas outra pessoa também que ficou com a imagem muito arranhada foi o Colby Covington, porque o Colby ele é um cara que ele provoca muito. Eu já disse aqui algumas vezes que ele é um cara desprezível. Ele provoca muito os outros lutadores e até pessoas de outras divisões, né? E ele se autodenomina Caos, né? O apelido dele. Mas é bem longe de caos, né? Gerou todo um debate na comunidade do MMA que os dois deveriam ter se resolvido, não deveriam ter envolvido polícia. Khabib falou, Nate Diaz falou sobre a questão da prisão ali do Masvidal e a confusão dos dois. Então, assim, ficou feio ali, arranhou a imagem dele também, porque ele não teve, digamos assim, uma ação de propor alguma outra luta, fazer alguma outra coisa, e alguns lutadores ficaram muito chocados por ele ter chamado a polícia, né? Logicamente que a gente que é um cidadão comum, a gente chama a polícia e vai resolver essa questão, né? Se você é agredido na rua. Agora, no mundo ali dos caras ali, vários disseram que não fazia sentido, né? Que eles tinham que se resolver entre eles, né? Enfim, eu acho que violência não compensa, né? Então, fica aqui os votos para que essa situação se resolva em breve aí, que o Masvidal e o Colby Covington retomem sua carreira, né? E não só isso, eu com toda certeza acredito que o UFC vai usar isso e se caso fizer uma revanche, toda essa situação vai ser levada em consideração porque o UFC é especialista em vender
esse tipo de absurdo. Vale só lembrar na luta do Conor McGregor contra o Khabib Nurmagomedov, onde teve toda a situação de que o Conor jogou um carrinho no ônibus, feriu outros lutadores, e o UFC utilizou aquelas imagens que eles tinham para promover a luta entre os dois, e logo após a luta o Khabib pulou para fora do octagon e brigou com toda a equipe do Conor McGregor, dando início a uma confusão generalizada, né? Então, os caras eles aproveitam esses momentos aí para alavancar um pouco mais ali a imagem, né, da luta em si, do evento em si, né? Então eu não duvido que o UFC se utilize disso para começar a planejar uma revanche entre Colby Covington e Jorge Masvidal. Esportivamente eu não vejo motivo, acho que o Colby sobrou na luta entre os dois, mas como é o dinheiro que fala mais alto, vocês já estão acostumados com isso. Eu não duvido não que essa luta role em breve. E no último sábado, para a gente terminar os assuntos sobre o UFC, nós tivemos aí o evento Blaydes contra Chris Daukaus, do qual o Blaydes se sagrou o vencedor via nocaute no segundo round. O evento ele foi abaixo dos eventos que a gente teve nos últimos tempos, mas eu acho que foi culpa dos outros eventos, porque eles elevaram muito o sarrafo. Então esse evento do último sábado assim não teve grandes emoções, né? Até essa luta principal mesmo não foi tão boa assim. Mas foi interessante que estava todo mundo achando que o russo Askarov, que lutou também no card principal, seria vitorioso e o próximo desafiante da categoria do peso mosca. Todo mundo se surpreendeu, não assim, eu não fiquei tão surpreso assim, porque eu acho o Kai Kara-France um baita lutador, e ele venceu, conseguiu essa vitória muito importante para ele, se credenciou ao cinturão. Segundo informações, o pessoal vem querendo casar a quarta luta entre Davidson Figueiredo e Brandon Moreno, aí em breve. O Kai Kara-France é um cara que, se caso acontecer qualquer coisa com o Brandon ou com o Davidson, é um cara assim que pode assumir a bronca e substituir a altura. Inclusive acredito que ele vai fazer isso, vai ficar ali de prontidão ali para o evento não cair. Fez uma luta super interessante e foi vitorioso aí, conquistando mais uma vitória na sua sequência que vem sendo muito interessante. Quanto ao Askarov, vai voltar algumas casinhas na fila, mas ainda assim é um cara muito duro e vai ser um cara que vai voltar muito mais forte com certeza. A luta mais interessante da noite, na minha opinião, foi Matt Brown contra Brian Barberena. Foi uma porradaria para quem gosta daquela luta insana com trocação e sabe, alguns anos de vida foram deixados ali no octagon, conforme sempre fala o Renato Rebelo do canal Sexto Round, porque foi uma luta de muita trocação e os caras mostraram muita vontade do primeiro ao último minuto. Depois nós tivemos, antes disso, nós tivemos Neil Magny vencendo, também numa luta, mais ou menos. Aí o ponto positivo dele foi que ele se igualou ao Georges St-Pierre como recordista de vitórias, né? Mas vai ficar por isso mesmo aí. E a Alexa Grasso finalizou a Jojo Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Joanne Calderwood. Agora foi, coisa linda, hein? Tava quase desistindo aqui, mas ainda bem que continuei, porque agora eu alcancei a vitória. Isso aí, vamos lá. Então assim, mas o card no geral teve boas lutas, nada assim que a gente diga, nossa, essa foi a melhor luta da minha vida, mas foi um card interessante. Aproveito aqui também para falar sobre o brasileiro Matheus Nicolau, que venceu David Dvorak por decisão unânime. Ele deu um knockdown no segundo round, coisa mais linda, e acabou aí saindo com a vitória. O Matheus vem numa sequência bem interessante, faz toda uma preparação, é um cara fantástico, que até no ConnectCast que ele foi, se você quiser procure aí no YouTube, um podcast aí que o Alexandre vem recebendo vários caras do mundo da luta. Foi bem interessante de ver a cabeça do Matheus Nicolau. É um cara muito voltado à preparação psicológica, física. Ele é um cara assim que é muito profissional, e cada pessoa profissional que a gente conhece, a gente fica torcendo, porque nada supera o trabalho duro. Passando agora para o Bellator.
Trouxe aqui duas notícias aqui que chamaram mais a minha atenção na última semana, né? A primeira foi do dia 23 de março. Infelizmente, o ucraniano campeão meio médio do Bellator, Yaroslav Amosov, ele que defenderia o seu título pela primeira vez contra o Michael Page, teve que se ausentar dessa luta porque ele está defendendo seu país na guerra contra a Rússia. Então, infelizmente, devido a essa situação, ele não vai poder lutar pelo Bellator aí agora em maio. E até ele postou um vídeo, né, na rede social dele, onde ele está comentando sobre algumas situações ali, e dá para ouvir vários sons de bombas caindo muito perto dele, ali na região que ele está. Então, assim, fica os votos aí para que em breve ele consiga voltar a lutar e que a situação lá se resolva rapidamente, né? Com isso, o Bellator teve que encontrar uma saída, né, para o evento, porque não poderia cancelar, já que tem a Wembley Arena já reservada. Então eles mantiveram o inglês Michael Page no evento e chamaram o Logan Storley, que é um wrestler que vem de vitória sobre o brasileiro Neyman Grace, e os dois vão fazer essa luta aí no dia 13 de maio lá em Londres. Vai ter aí um cinturão interino, né, da categoria peso meio médio sendo disputado, e o vencedor vai aguardar aí o retorno do Yaroslav Amosov para fazer a unificação dos títulos. Também pelo Bellator temos a confirmação da defesa de cinturão da brasileira Juliana Velasquez. Ela vai lutar contra Liz Carmouche em abril, pela categoria peso mosca. Até esses dias eu tinha visto algumas notícias, eles estavam escolhendo ali ventilar a possibilidade dela enfrentar a Elima McFarlane, que é ex-campeã da categoria, e também depois acabaram ventilando outras adversárias, mas acabaram fechando aí com a veterana Liz Carmouche no dia 22 de abril. A luta vai ser disputada lá no Havaí. Então teremos aí a nossa brasileira Ju Velasquez colocando seu cinturão em jogo pela segunda vez. Ela está invicta no MMA, né? Tem 12 vitórias, já tem 7 triunfos dentro do Bellator, né? Então ela já é uma lutadora bem experiente aí dentro da organização, e vem traçando uma carreira muito interessante. Vamos aguardar aí para ver como será essa defesa de título aí para ela, já que vai enfrentar a Carmouche, né, que ela é veteraníssima, já tem 23 lutas no currículo, já lutou pelo UFC, enfrentou a Ronda Rousey em 2013. Então, assim, ela já é uma lutadora que foi muito experimentada e com toda certeza vai oferecer um baita de um desafio aí para Ju Velasquez. Passando agora pelo PFL, a Professional Fight League, o evento que é o antigo WSOF, né? Presidido aí pelo Ray Sefo, né? Esse ex-lutador de kickboxing espetacular aí, que teve uma carreira muito bonita, criou esse evento, e hoje a PFL é um dos maiores eventos de MMA do mundo. O diferencial desse torneio, eu até comentei já com vocês aí uma vez sobre esse torneio, é que ele premia, né? Ele tem ali um processo ali onde você faz parte do torneio, e a premiação dele é de $1 milhão. Então você faz ali cerca de 4 ou 5 lutas, é pago por essas lutas, e no fim você ainda pode abocanhar aí um cheque de $1 milhão. Nada mal, né? Acho que mudaria a vida de algumas pessoas. E eles anunciaram o primeiro card de 2022 aí com os campeões aí, o brasileiro Antônio Carlos Cara de Sapato, que tem um dos melhores apelidos da história do mundo, e também o campeão brasileiro Rauch Manfio. Eles vão lutar aí no dia 20 de abril, na cidade de Arlington, no estado americano do Texas. Outro lutador que vai fazer parte desse card vai ser o ex-campeão do UFC, Anthony Pettis, que vem de má fase aí, ele vem tentando se recuperar, mas vem de altos e baixos nas suas últimas lutas aí da carreira.
E ainda falando de PFL, quem também teve luta marcada foi o Bruno Capelosa. Ele é campeão peso pesado da organização, vai entrar em ação aí no dia 28 de abril, nesse torneio, onde também teremos outras categorias de peso ali disputando junto. Aí também tem a expectativa da Kayla Harrison lutar nessa mesma data. Então vamos aguardar aí a confirmação do card certinho, mas o Bruno já é confirmado que entra em ação no dia 28 de abril pelo PFL. E agora, para a gente passar pelo evento asiático ONE, nós tivemos o brasileiro Adriano Moraes defendendo o cinturão mais uma vez. Também tivemos o Demetrius Johnson, que venceu uma luta muito interessante. O evento ele tinha colocado rounds mistos, então no primeiro round foi Muay Thai, no segundo foi MMA, e ele aproveitou a sua oportunidade aí para colocar para baixo o Roteng e colocou ele para dormir nessa luta de regras mistas que eu achei muito interessante, né? O brasileiro Adriano Moraes ele conseguiu aí a finalização, defendendo aí o seu cinturão, né? Essa categoria que ele luta é o peso mosca, só que no ONE, assim como eu já expliquei esses dias sobre o peso galo, tem essa diferença aí do limite de categoria e fica na faixa de 61 quilos, equivalente aí ao peso galo nos maiores eventos do mundo, né? Então ele finalizou ali o Yuya Wakamatsu no terceiro round e conseguiu aí manter o seu cinturão aí, o brasileiro Adriano Moraes. E é isso, pessoal. Fizemos aqui quase um podcast, né, para passar aqui algumas notícias da última semana, conversar um pouquinho, expor um pouquinho a minha opinião sobre alguns assuntos. Espero que vocês gostem e assistam esse vídeo lavando a louça, né, porque é um vídeo longo, é bom para vocês ouvirem fazendo outras coisas e eu ficarei muito feliz em ser a sua companhia enquanto você lava a louça. Só não pode me ouvir no banheiro. Mentira, pode ouvir aonde você quiser. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente aqui, com formato aqui só de áudio, mas faremos o possível para manter a programação, para conversar a respeito sempre sobre o mundo das lutas aí no que a gente conseguir. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. E desejo a todos uma boa semana, já que hoje é segunda-feira, né? Então, que seja uma semana abençoada para todos nós. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!